Olá a todos! Semana difícil e pesada para os principais mercados do mundo que acompanharam um noticiário bastante importante, como por exemplo o primeiro debate presidencial para as eleições norte-americanas, mas semana delicada especialmente para o mercado brasileiro, que teve a retomada da preocupação em torno da questão fiscal. Os temores nesse sentido aumentaram na segunda-feira, com o anúncio do novo programa social do governo chamado de Renda Cidadã e com o anúncio também de que ao invés de cortar ou remanejar gastos como havia sido anunciado previamente, para financiar esse programa o governo pretende usar duas fontes principais de recursos. A primeira delas seria o Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica, cujos recursos não entram na contabilização do teto dos gastos públicos, e o segundo deles seria o uso de precatórios, que apenas adia a realização de novos gastos. A partir daí, o que se viu nos mercados foi uma semana marcada por bastante cautela e bastante preocupação dos investidores, preocupação essa que vem se refletindo nos preços dos principais ativos. Lá fora, a semana acompanhou também o aumento do número de novos casos da Covid-19 na Europa, o primeiro debate para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que foi acompanhado de uma grande troca de acusações entre os candidatos, e, além disso, negociações em torno do pacote fiscal norte-americano, que até o momento da gravação desse vídeo não havia entrado num acordo entre republicanos e democratas, e o anúncio de que o presidente norte-americano Donald Trump foi contaminado e está com Covid-19. Com isso tudo, a semana foi marcada, e a sexta-feira também vem sendo marcada, por bastante volatilidade. No que diz respeito à agenda, o destaque da semana ficou por conta da divulgação do Payroll, o principal relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano, relativo ao mês de setembro, que apontou a criação de 661 mil empregos, abaixo das expectativas de 800 mil postos de trabalho criados no mês. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 7,9%, melhor que os 8,2% esperados, e foi revisado também o dado de agosto, de uma criação de 1,37 milhão de emprego para 1,48 milhões, ou seja, os dados de agosto vieram, na verdade, um pouco melhores do que os anunciados anteriormente. Internamente, a semana contou com a divulgação da produção industrial do mês de agosto, uma alta mensal de 3,2% e uma queda ainda na comparação com agosto do ano passado de 2,7%. Os dois números vieram um pouco piores do que os esperados, mas ainda assim configuraram o quarto mês consecutivo de resultado positivo na indústria, o que não acontecia no Brasil desde o ano de 2017. Nesses 4 meses de alta, a alta acumulada foi de 33,4% e, nesse momento, a indústria brasileira opera 18,4% abaixo do pico que foi registrado em maio de 2011. Agora, um pouquinho antes da gravação desse vídeo, a Bolsa Brasileira cedia 0,84%, com uma queda acumulada na semana de 2,39%, uma leve alta no mês de 0,08% e no ano acumulando uma queda de 18,13%. Vale lembrar ainda que no fechamento do mês de setembro, que aconteceu no meio dessa semana, a Bolsa Brasileira acumulou uma queda de 4,8%, vindo de uma também queda de 3,44% em agosto. O dólar agora há pouco era cotado a R$ 5,67, uma alta semanal de 2,08%, uma alta no mês de outubro de 0,94% e o dólar apreciava 41,3% em relação ao real no ano de 2020. Vale lembrar que também no fechamento do mês de setembro, a alta do dólar em relação ao real foi de 2,5%. Dos 9 meses fechados que a gente tem do ano de 2020, apenas em 2 o real se fortaleceu em relação ao dólar, e isso explica, claro, essa apreciação de mais de 41% da moeda norte-americana no ano de 2020. Um bom final de semana a todos e até a semana que vem.